Queridos filhos, amado povo de Deus, nós estamos nesse ano santo da misericórdia e Deus quer ser conhecido na misericórdia. É da natureza de Deus. E é impressionante que aquilo que flui da natureza é espontâneo. Por isso, quando nós procuramos ter uma vida virtuosa, uma vida de virtude, de santidade, nós começamos a adquirir, internalizar e tornar nosso as coisas de Deus. Vou dar um exemplo. Por que a gente fala tanto ler a palavra? Você já ouviu gíria, né? Gíria é um negócio impressionante. Tem gente que conversa, principalmente quando a gente sai em viagem assim, tem uns que vêm, aí não rola, fica suci, pega leve, não é? Então umas gírias assim que eu tenho que perguntar, escuta, o que você está dizendo, meu filho? O que você está dizendo, minha filha? Agora com essa história de inglês, então, vai tudo para uns termos de inglês e a gente fica, a Deus dará. Nada contra. O que é que estou dizendo? Que conforme a gente vai se comunicando, a palavra ela é viva. A língua, tanto é que não se fala, é chamada língua morta. Exemplo, Jesus me chicoteia. É uma pessoa, não, né? Porque uma cabeça dessa caindo, não pode ser cabeça tão dura, né? Barulho desse. Mas, graças a Deus, não é ninguém. Extintor, né? Tá bom. Ah, tá, beleza. Menos mal. Sinal que tem extintor. Filhos queridos, voltando ao raciocínio. A língua, ela é dinâmica, tanto que o latim é uma língua morta, grego, língua morta. A língua, ela é dinâmica, porque conforme se fala, se vai adaptando. Por que a gente fala, leia a palavra de Deus? Porque conforme você vai lendo, você vai ouvindo, você vai repetindo, você vai internalizando a palavra, e sem você se dar conta, o teu vocabulário, a tua forma de pensar se torna automático. Para quem estuda inglês, quando é que você sabe inglês? Dizem que é quando você sonha, quando você não precisa fazer a tradução ipsis literis da cabeça, flui, não é assim? O mesmo deveria ser com a palavra. Por que a gente insiste tanto? Leia a palavra de Deus. Seja no rádio. Gente, o programa do rádio tem 5 blocos. O primeiro, o meio e o último, palavra de Deus. A missa começa com a palavra de Deus. Para que a palavra de Deus, aí a gente para de falar tanta bestêmia, para de falar tanto palavrão, para de falar tanta coisa errada. Porque tem gente que tem um vocabulário chulo, tem gente que tem um vocabulário baixo, estou errado? Que dá vergonha. E o duro que escapa, né? A gente chama de ato falho. O que é ato falho? A pessoa, a boa educação e a má educação sai, porque o que está no coração é o que torna impuro o homem. Onde o senhor vai? No raciocínio. Não é difícil. A partir disso, Jesus diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Olha que missão que nosso Senhor deu para mim e para você. Sermos sal. O sal, ele tem a propriedade dele que é salgar, disse Jesus. Se o sal perde o seu sabor, fica insosso, para que serve? Nada. Você percebe como o mundo precisa de que nós cristãos sejamos uma diferença. Não diferença porque somos melhores, diferença porque somos comprometidos com Jesus. Então eu comecei com uma coisa muito simples.
ler a palavra de Deus. Mas tem hora que eu não entendo, eu também, tem hora que eu vou dormir, vou ler a palavra de Deus, confesso para vocês, no meio da primeira frase estou dormindo. Outro dia me aconteceu uma coisa, eu com uma Bíblia na mão e um pacote de bolacha, dormi com a Bíblia e a bolacha junto, virou uma bagunça. Mas o que a gente tem que fazer? Você tem que mandar, você tem que se abrir, você tem que meditar, porque nós queremos ser sal, sal na família, luz na família, luz, ser luz. Nós não temos luz própria, a nossa luz vem de Deus, nós somos reflexos da luz. Domingo nós tivemos o crisma, você viu como Dom Peruso insistia tanto, até foi algo lindo, que ele quebrou as pernas de todos nós na liturgia, que juntou catequizandos e padrinhos, foi muito bonito aquilo, a transmissão da luz. Mas quem é a luz verdadeira? Jesus. Como é que eu vou ser luz, se eu não estou próximo dele? Luz de mim mesmo? Reflexo do quê? Então, portanto, Jesus diz hoje: sejam sal da terra, luz do mundo. No meio de tudo isso, a misericórdia de Deus se manifesta. Quinta-feira nós vamos começar a novena de Santo Antônio. Eu tenho dito pelo rádio, e não é só para arrumar casamento, não, tá bom, que arrume, troca uns camelos, né? Mas não é isso. Tá bom, tem que rezar para pedir uma pessoa de Deus? Tem. Todo mundo tem direito a encontrar uma pessoa de Deus, uma pessoa do bem, uma pessoa que venha somar, um casamento feliz. Mas também quem é casado que se ajeite, que se aprume. Quem é solteiro, quem é viúvo, quem é... a felicidade. Por isso que a minha grande meta é pedir: Senhor, curai as feridas sentimentais. Tem muito casamento que está fracassado ou fracassando. Curai as feridas sentimentais. Não por acaso, amanhã tem grupo de oração a partir das 5, não me deixem só, por favor, em homenagem aos pais, até às 9, mas quinta-feira, 6 horas da tarde eu estou aqui, primeira missa, adoração, cura a vida sentimental. Porque Deus passa pelas feridas, Deus passa pela nossa vida. Como que alguém pode ser sal da terra, se é uma pessoa tão amarga, mal resolvida? Como é que você pode ser luz, se dentro de você é um poço de amargura? E domingo, eu insisto, casais, eu quero fazer um apelo. Nós vamos abrir até mais cedo a igreja, escutou? Por quê? Eu queria que marido e mulher viessem para a igreja, nem que seja meio no laço. E nós vamos aqui, fazer renovação das promessas do casamento e os namorados. Eu acho que vai ser um trupé, porque uma missa vai emendar na outra. Mas eu vou colocar, nós vamos, né, equipe litúrgica, todos os casais aqui, marido e mulher, e eu vou abençoar no genuflexório, no genuflexório, no genuflexório. Por quê? Gente, casamento é muito sério. Os namorados, quer que o padre abençoe a aliança de compromisso? Vamos abençoar, porque é o começo de um compromisso. Como é bom se for compromisso. Misericórdia. Mas também a misericórdia de Deus no momento da enfermidade. Hoje eu falava da necessidade da pastoral da pessoa idosa, que toda paróquia tenha pastoral da pessoa idosa, mas que toda paróquia tenha voluntários da pessoa idosa. Cuidar dos doentes. E eu digo para você que está enfermo, Deus está do teu lado. Para você que está, por alguma razão, adoeceu no corpo, não deixa adoecer o espírito. Não deixa.
Mais do que nunca na doença, quem está doente reze, quem está próximo reze 2 vezes mais. O doente precisa de cuidados, precisa. Nós precisávamos de um Brasil onde a saúde fosse primeira prioridade. A preocupação tem que ser essa, tem que providenciar remédio, tem que ir atrás, mas se quer um conselho, não descuide da vida de oração, da fé em Deus, não descuide. Eu sei que quando se está doente, não tem muita vontade de rezar. Por quê? Porque abate todo o corpo. É aí que quem está perto tem que rezar por você. E um dia vão rezar por mim. É assim. Os familiares se apegar em oração. Porque há doenças e doenças. Em todas elas Deus está. Há doença que depois de uns dias cura. Há doenças que são mais prolongadas. Há doenças, por exemplo, a senhora é mãe, então eu posso perguntar, teu nome é Luiz? Luiz, filho? Quantos anos? 5 mais 3. O que ele tem, mãe? Ele tem problema De rim. Hemodiálise. Nós vamos rezar para você, tá, Luiz? Então, por que eu digo, às vezes a gente só lembra da enfermidade quando está nela. A igreja não. Como igreja nós temos que estar sempre atentos a acolher os enfermos. Porque Jesus assim agiu. E hoje, quando nós vamos fazer a unção dos enfermos, todos nós aqui somos chamados a pedir saúde, rezar por eles e pedir saúde. E pedir fé quando a doença nos visitar. Trazer presente os doentes que estão em casa. Graças a Deus nós temos a rede católica da igreja, porque cada vez mais as pessoas dizem, padre, eu estava no hospital, eu acompanhava a missa. Eu estava fazendo hemodiálise, acompanhava pelo rádio. Eu estava cuidando de um enfermo, era aonde eu me apegava. Por isso, que todos nós entremos nesse clima de oração. E vamos ficando em pé. Antes de prosseguir, no momento de recolhimento, rezemos pelas nossas enfermidades, mas por aqueles que estão padecendo. Coloque nas chagas de Jesus os doentes. Você pode crer, Deus escuta. Eu quero partilhar com vocês um testemunho. Era para estar aqui, sempre peço nas terças-feiras, toda terça um testemunho, e tem. Mas eu me recordo que eu falei no rádio esses dias. Uma senhora, que ela estava num profundo desespero, porque o filho sofreu um acidente de moto. E o diagnóstico era, se não morrer, vai ficar com sequelas de nem saber quem é. E nesse momento de desespero, depois até posso proclamar o nome que não vai me vir agora. Ela se apegou na devoção das Santas Chagas. E rezava com o filho desacordado. Porque se esperava, quando ele acordar é que vai saber, ou morre ou sequela. Acordou. A única sequela foi ter 2 dedos do pé decepado. O crânio intacto. Nos apeguemos nessa devoção.